1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Senhor eterno, mais uma vez na Tua presença nos colocamos. Pedimos agora, Pai, que nessa noite o Senhor venha ministrar o nosso coração, que nessa noite o Senhor tenha liberdade em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo possa falar profundamente a necessidade desse dia, Pai. E que, Senhor, esse ano da fidelidade, Pai, possa levantar muitos fiéis em nosso meio, muitos fiéis até a morte, até o final, ó Pai, que o Senhor possa encontrar muitos fiéis, em nome de Jesus Cristo. Também em nome de Jesus Cristo nós amarramos todo demônio, todo espírito contrário e maligno nos ares, contrário à palavra de Deus nesse lugar. Declaramos agora, Senhor, mentes livres, corações abertos, para receberem o novo do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sei que o tempo aqui é pequeno, não daria para falar tudo que a gente gostaria de falar, nós temos apenas 20 minutos aí, mas eu queria compartilhar um pouco sobre a minha vida, sobre aquilo que Deus fez na minha vida. Eu nasci num lar evangélico, por ter nascido num lar evangélico, a gente tem uma dificuldade de ter uma experiência forte com Deus, mas quando tinha lá meus 11 para 12 anos, eu resolvi me batizar. Eu era de uma igreja batista tradicional, e na igreja batista tradicional não se cria em dons espirituais, não se cria em poder do Espírito, nem cura, nem milagres. Então era uma igreja assim, bastante fria. Mas naquele tempo, irmãos, naquele tempo que eu tinha meus 11, 12 anos, estava começando um vento de avivamento no meio dos jovens. E ali eu resolvi me batizar. Eu falei com a minha mãe falou assim: não, pode, vai lá, filho, se você está com vontade e tal, né? E aí, quando eu completei 12 anos, que podia só com 12 anos, eu entrei na classe. E aí, quando aquele líder, o que era um diácono da igreja, era o irmão Samuel, inclusive era pai de um dos fundadores do Ministério Peniel, que chamava-se Samuel também, ele começou a falar sobre o Espírito Santo. Aquilo começou a arder meu coração. E eu tinha aula também com um professor de juniores, que o nome dele era Luiz, era conhecido por Luizinho, e interessante que ele é pai do marido da Gisela, também Luiz Carlos Júnior, né? E ele era um jovem, estava sendo avivado, tocado pelo Espírito Santo. Ele começou a ministrar algumas coisas na classe daqueles juniores, daquela garotada, e que começou a queimar o coração daquela garotada lá. Só que ele não ficou muito tempo ali, porque ele começou assim na época era um pastor que estava lá, era meio perseguidor, assim, daqueles que estavam passando por esse momento de avivamento, gente falando em línguas, aquela coisa toda. Ele acabou indo embora para a Assembleia. Aquilo nos causou muita tristeza, porque nós gostávamos dele, era o melhor líder que a gente tinha tido para a garotada, era classe de meninos, né? Tinha classe menino, classe de meninas separados. E dali depois foi passando o tempo, irmãos, aquilo ali foi continuando, e a igreja recebeu um grupo de jovens que tinham sido expulsos da igreja batista bíblica, e eram jovens que também tinham passado por esse processo do fogo do Espírito Santo. Começaram alguns deles a falar em línguas, e aquela coisa toda, e eles foram expulsos a toque de caixa da igreja deles. E aí eles vieram lá para a igreja primeira batista de São Vicente. E ali, irmãos, começou aquele movimento. E eu estava assim, era apenas um adolescente no meio deles. Eu comecei a olhar para aquilo ali. Adolescente tem sempre aquela impressão de que ele é invisível, de que ninguém está vendo ele. E alguns daqueles jovens, eu comecei a observá-los, a forma e o proceder de vida deles. E que havia 3 coisas importantes na vida daqueles que estavam sendo avivadas. Eles eram cheios do amor de Deus, eram cheios de vontade de evangelizar, e amavam orar. Então, tivemos um retiro de carnaval, e naquele retiro de carnaval eu via todo mundo, de repente, se divertindo, e no meio daquilo ali, uma moçada orando, buscando a Deus, chorando na presença de Deus. Aquilo foi começando a impactar o meu coração, como que fosse um grande complô do Espírito Santo na minha vida. Minha mãe estava sendo impactada por uma irmã usada por Deus, que estava vindo em casa, e começou a profetizar, e um dia eu tomei um susto vendo aquela irmã, que falava, tinha uma voz grave, era uma irmã assim, bem escura, ela tinha aquela voz de negro, né? Ela começou a falar em línguas bem alto, com um vozeirão, né? Eu me assustei, que é isso? Meu Deus, que é isso? Eu nunca tinha visto aquilo, ninguém fala em línguas, né? E aquilo foi devagarinho, Deus foi entrando para um lado e para o outro, e minha mãe foi passando por uns processos de Deus, de cura de Deus,
E aí minha mãe começou a ir para reuniões de oração, para cá e para lá, e de vez em quando ela me convidava, vamos comigo em tal lugar, vamos. E eu fui uma vez numa casa de uma senhorinha, chamada Maura, era da Assembleia de Deus, uma profeta de Deus, uma senhorinha com aquele coquinho na cabeça, cabelinho branco, e ela falava coisas de Deus, coisas proféticas para a minha vida, e ali Deus foi queimando já o meu coração. E aí, quando passado alguns anos, poucos anos ali para frente, com 12, 13 para 14 anos, começou aquele fogo dentro da igreja, e nessa época já estava o pastor Ney Ângelo, que já é falecido, foi um homem de Deus, que me batizou nas águas, e ele deu liberdade para esses jovens lá, deu assim com certa prevenção, com certo cuidado, e eu lembro que um dia, ele convidou o pastor Enéas Tonini para falar na igreja lá. Convidou o pastor Enéas Tonini para falar sobre escatologia. E o pastor Enéas Tonini estava passando por esse mesmo processo, irmãos. O fogo do Espírito Santo. Ele tinha escrito um livro chamado O Espírito Santo, que ele era contrário a falar língua, essas coisas todas, mas ele estava acabando de escrever um livro falando tudo diferente, que ele tinha sido impactado. Só que eu acho que o pastor não sabia disso, que ele ainda era batistão, e ele falou, e aí o fogo incendiou no meio dos jovens lá. E aí algumas vezes nós fomos para algumas reuniões, eu fui uma vez numa reunião lá na Congregacional, com a Olívia era adolescente nessa época, Olívia irmã do pastor Newton, mãe do Pedro, e nós estávamos nessa reunião, e aí começou um pessoal falando em línguas, aquela coisa toda, um fogo ali, e aí começou um irmão a profetizar ali, e no meio disso chegou o pastor da igreja, e o pastor da igreja era contrário àquilo ali, expulsou a gente de lá, a gente saiu a toque de caixa naquele dia da reunião lá. E eu fiquei pensando no meu coração, Senhor, onde que vai ter essa liberdade? A gente poder ter essa liberdade para buscar Deus de uma forma intensa, de poder ouvir as coisas de Deus, os milagres, ver, sentir. Aí a gente tinha um lado uma igreja pentecostal, que era, desculpe assim falar, usar o termo, mas a Assembleia de Deus, que naquela época era extremamente radical, graças a Deus hoje a Assembleia de Deus já não é mais assim. E do outro lado, a igreja tradicional batista, que eu vinha, uma igreja que não cria em nada disso, que não dava liberdade, que você não podia falar glória a Deus, nem aleluia num culto. Só que, por outro lado, eu via aquela igreja da Assembleia de Deus que podia ser atraente, mas a igreja era uma igreja cheia de usos e costumes, de proibições. Mulher sentava de um lado, homem de outro. E aí a gente ficava pensando assim, Senhor, onde que eu fico? Onde é que vai ficar nisso? E aí começou um grupo de jovens se reunindo, e aí minha mãe me convidou para ir numa vigília lá na igreja de Deus Pentecostal. E lá estavam alguns jovens que eu já conhecia, que eram da igreja, que estavam naquela vigília, e aí começou o fogo de Deus ali, foi lá onde eu conheci o pastor Nilton era adolescente, que tinha 13 anos, ele estava lá nessa reunião também, acho que foi a Olívia que convidou ele para essa vigília, ele foi lá, fez um grande barulho, foi tocado pelo Espírito Santo, começou a falar em línguas também lá naquele culto. E aí, há poucos dias depois também, fui tocado por Deus, fui cheio do Espírito Santo, e a minha vida começou a mudar dali para frente. E aí, o que eu vou fazer? Eu estou numa igreja que não crê em nada disso. Por outro lado, eu não queria ir para o outro lado lá. E aí, foi quando começou a proposta, os missionários, o pastor que se tornaram pastor, eram missionários Valdemar e Laerte. Eles estavam se juntando e tinham a ideia de formar uma igreja, porque eles não sabiam para onde mandar tanta gente que estavam sendo evangelizada, estavam conhecendo Jesus, e eles não estavam sendo bem recebidos nas igrejas onde eles estavam sendo evangelizados, onde eles estavam sendo ganhos. E aí começou um trabalho, em que era uma igreja que se uniu a nós, uma igreja, chamava-se Igreja Batista de Renovação Espiritual, lá de São Paulo, na freguesia do Avenida Itaberaba. Eu tive a oportunidade de uma vez ir com o pastor Nilton, lá, na época a gente era adolescente, e era uma tenda bem grande, acho que talvez maior que isso aqui, e no meio daquilo a gente via a gente sendo curada, e o que nos impressionava, a quantidade de gente endemoniada, que caía endemoniada, que de repente no meio do culto, quando aquele pastor, aquele missionário estava pregando, saíam gritando assim, eu vou te matar, e aí ele falava assim, por terra, e aquele demônio caía, aquela pessoa caía endemoniada, a gente ficava assim impressionado por aquilo ali. E eu fui numa vigília lá na Cantareira, na Serra da Cantareira, e lá a primeira vez que eu vi aquele fenômeno de ver as folhas brilharem, galhos de árvores ficarem brilhantes, muito brilhantes ali, e aquilo nos impactou. Eu inclusive estava levando o filho do pastor para esse caminho, o filho do pastor Ney estava lá comigo nessa vigília, que era meu amigo, o nome dele é Helder, e estávamos juntos ali buscando a Deus, e aquilo foi visto assim com maus olhos pelo pastor. E aí a gente
chegou a uma conclusão que não daria mais para ficar naquela igreja, depois daquele episódio. E aí formou a igreja, uma igreja em São Vicente, ali na Capitão Moraguiar, Igreja Batista de Renovação Espiritual, uma congregação lá de São Paulo, em 1974, novembro de 1974. E em 1976, irmãos, essa igreja se transformou na Igreja Peniel. E hoje, esse ano, nós vamos completar 40 anos de existência. E eu tenho 40 anos de Peniel. E aí, qual é o tema que nos foi dado? Fiel à igreja. Estou aqui nesses 40 anos de Ministério Peniel, de Igreja Peniel. Estar aqui não me faz sentir super em nada. Pelo contrário, eu acho que eu sou apenas uma reles criatura, uma pessoa nada de anormal. Porque eu penso que o normal seria que todos fossem fiéis, que todos estivessem juntos, que todos estivessem desde o começo, escrevendo história. Que muitos, eu sei que muitos aqui, nem todos aqui nasceram aqui, se converteram aqui, mas eu creio que aquele que se converte, ele tem que amar aquele lugar onde ele se converteu. E ele só pode sair se for por um caso muito grave. Amar a igreja é isso. Quantas vezes eu vi algumas pessoas dizendo assim, confessando amores, eu estou aqui nesse ministério, esse ministério me abençoou e tal, e dizendo coisas grandes, mas com o passar do tempo já não estão mais conosco. E alguns desviados. E por motivos mais banais, alguns porque ficaram magoados com alguém, magoados com o líder, magoados com o pastor, eles deixaram para trás. E falar sobre fidelidade à igreja, irmãos, é falar sobre isso, amar a igreja. Eu lembro na ocasião em que a igreja passou momentos mais difíceis, foi quando a gente saiu a gente estava no Pata Pata, e do Pata Pata nós fomos aqui para o Catiapã, no chamado Chalezinho. E nessa época, irmãos, uma época muito difícil, porque a igreja não tinha condições de pagar o seu aluguel, não tinha condições de subsistir. E o pastor era o pastor Laerte estava passando dificuldades. E esse momento foi um momento bem difícil. Nesse momento, irmãos, desculpe a minha esposa que está lá atrás, eu arrumei uma namorada, era solteira, arrumei uma namorada, essa namorada era de outra igreja, né? Era de outra igreja. E ela quando viu, ela foi o primeiro culto que ela foi na nossa igreja, ela era de uma igreja organizada, uma igreja que tinha coral, uma igreja que tinha ordem de culto, aquela coisa toda. A primeira vez que ela foi na reunião, ela ficou meio escandalizada de ver jovens de chinelo, de bermuda na igreja, era aquela coisa meio, ela era de uma igreja mais tradicional, e aí, nessa época, eu era músico na igreja, eu tocava na igreja, tinha mais um outro menino que tocava guitarra também, e era o único instrumento que tinha na igreja, uma guitarra, se não me engano, era uma guitarra Giannini, bem antiga, quem conhece essa marca, uma guitarra bem antiga mesmo, dos anos 60 por aí, e descascada e tal. E eu lembro que ela ficou fazendo uma pressão em cima de mim, a gente estava namorando, tal, ela queria que eu fosse para a igreja dela, porque a igreja dela não tinha ninguém os músicos que tinham lá eram músicos que liam partitura, mas não sabiam tocar essas músicas que os jovens cantam. E eu cheguei lá, eu tocava essas músicas, ela queria muito que eu fosse para a igreja dela. Eu falei assim, não, eu amo muito a minha igreja. E ali começou a nossa briga. Começou a nossa briga nesse namoro, começou a briga de por que eu estava, por que eu não ia para a igreja dela. E aí eu fiz uma combinação com ela, uma concessão com ela. De eu ir um domingo na igreja dela, outro domingo ela ia na minha igreja, e o outro domingo cada um ia na sua igreja. Fizemos assim. E aí começou a briga, porque eu ia para a igreja dela, eu me sentia um peixe fora d'água. Me sentia, aquele não é meu lugar. Porque eu amo aquele lugar onde eu estava, aquele barraquinho lá. Eu amo aquele lugar. E algumas vezes, quando eu convidava algum colega de escola para ir para a igreja, falava onde era a igreja. Quer? Está doido? Vou lá naquele lugar, não. Era no Jardim Nosso Lar, e a garotada, desculpe assim os irmãos aqui, agora tudo é Catiapã, mas naquele tempo a garotada falou assim, aquilo não é o Jardim Nosso Lar, aquilo é o Jardim Nosso Mangue. Desculpe, perdão irmãos, mas isso que a garotada falava naquela época. Porque eu não vou lá não. Se fosse ali do lado, ali onde a primeira de São Vicente, onde tem uma quadra de futebol, eu ia lá. Né? E eu ficava às vezes meio triste com isso, mas eu amava aquela igreja. E aí no final, irmãos, aquilo foi criando um conflito que gerou o rompimento daquele namoro por causa do amor que eu tinha pela igreja. E ela tinha o amor que ela tinha pela igreja dela, porque também a família dela era fundadora daquela igreja. E aí, irmãos, eu pensei assim, comigo, eu testifiquei no meu coração de que eu nunca mais faria um tipo de concessão como essa. Não, por causa de namorada, nem por causa disso, eu não vou deixar a minha igreja que eu sirvo, que Deus me colocou, que Deus me plantou ali. E esses anos, irmãos, Deus tem me ensinado tantas coisas.
Deus tem mostrado tantas coisas bonitas, né, nesses anos. Eu penso que na época que a gente estava naquele barraquinho lá, que era a história lá, eu sei que não é bom ficar falando essas coisas do passado, mas a Bíblia fala sobre isso, trazer à memória o que nos traz esperança. E nos traz esperança ver aquilo, e o quanto aquilo cresceu, e o quanto Deus fez. E até alguns momentos da igreja, em que eu lembro que vinha muita gente complicada para a igreja. E assim, gente de tudo quanto é lado, gente drogada, gente da feitiçaria. E um dia o pastor Nilton, ele falou assim para a gente, assim, conversando entre nós ali, falou assim, nossa, essa igreja só vem gente complicada. Por que só vem gente complicada? Aí eu te falei assim para ele, quantas vezes eu vi você orando, Senhor, manda os viciados, manda os drogados, manda os bandidos, Deus mandou. Deus deve ter pensado assim, ninguém quer esse pessoal, eu vou mandar para eles então, né? E aí vinha, irmãos, vinha gente de tudo quanto é lado, gente drogada, gente de tudo quanto é jeito, gente macumbada, enfeitiçada. E Deus foi nos ensinando, irmãos, enquanto às vezes nós olhamos para essas vidas, algumas delas não permaneciam no caminho, a gente não entendia, Deus foi nos ensinando a libertação, que tinha que fazer quebrar vínculos, tinha que quebrar o mal sobre a vida daquelas pessoas. E a gente chegou a pensar que nós éramos uma igreja recicladora de vidas, que reciclava as vidas, porque essas vidas, quando na hora que eles estavam melhorando como vidas, como seres humanos, eles iam embora para outras igrejas. Mas para a glória do Senhor, hoje nós aprendemos muitas coisas, nós estamos aqui. E esse texto, irmãos, ele fala uma coisa muito importante, eu sei que o tempo está correndo aqui. Em primeiro lugar, ele fala assim, antes importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. A palavra ministro, irmãos, tem a ver com servir. E Paulo estava direcionando a igreja de Coríntios. Ele estava direcionando a de que aqueles que estão ali sejam dispostos a servir. Ministro quer dizer, é uma das formas de servir, é uma das formas de estar diante de Deus. E o ministro, não pense que o ministro é aquele que tem uma divisa sobre ele. Não, ele não é nada especial. Apenas Deus o escolheu para ser um garçom, como dispenseiro. São duas palavras aqui no grego, é o hupereta e depois o oikonomos, que é o despenseiro. São duas palavras, e essas duas palavras que Paulo está falando aqui, da importância de que nós, como despenseiros, como ministros de Cristo, nós temos o quê? No verso 2, ser encontrado fiel. Ser encontrado fiel. Então, como igreja do Senhor, o que Paulo estava querendo dizer assim, talvez, se eu voltar para esta igreja daqui a alguns anos, se eu tiver o privilégio de voltar a essa igreja, a igreja de Coríntios, eu quero encontrar esses mesmos dispenseiros, esses mesmos ministros fiéis, continuem ali. E o triste, irmãos, é quando passar dos anos, que a gente volta em algumas das nossas igrejas, e a gente pergunta assim, e aquele irmão, cadê ele? Pastor, ele se desviou. E fulano, cadê? Foi embora para outro ministério. É tão triste, irmãos, porque a gente vê pessoas que a gente semeou na vida deles. E uma das maiores tristezas é quando alguém vem para você, e como pastor, com o tempo eu sofria muito quando eu via isso. Alguém fala assim, olha, meu tempo aqui acabou, eu estou indo embora, Deus está me mandando, Deus está me falando para mim ir para outro ministério. E aí quando ele falava assim, Deus falou, nós como pastores, a gente teme a Deus. Se foi Deus que falou, amém. Mas agora não, agora eu tenho aprendido a falar, meu irmão, Deus não falou nada disso não. Não vem com essa conversa, Deus está falando, você está saindo por quê? Você está de mal com alguém? Você está aí com mágoa com alguém? Alguma coisa não foi resolvida aí para que você vá embora? Mas a maior parte das questões são essas, são mágoas do coração, que fazem com que a pessoa não seja fiel à igreja onde ele está servindo, onde ele está sendo abençoado. E às vezes por causa de uma pessoa, a igreja é tão grande, por causa de uma pessoa ele está indo embora. Cadê a fidelidade? Deus quer chamar você a essa responsabilidade da fidelidade. E quantos que deixam a igreja por causa de um namoro? Por causa de uma namorada bonita, de um namorado, que deixaram para trás isso aí. E que preferiu levar a vontade do coração. E quantas vezes alguém falou para você assim, eu vou fazer o que o meu coração manda. Meu irmão, o coração do homem é enganoso e terrivelmente corrupto. Nunca se deixe levar pela emoção, pelo coração. Seja você presente, com os ouvidos abertos, à voz do Espírito Santo. E nem sempre a voz do Espírito Santo tem a ver com o seu coração.
Tem a ver com suas emoções. Se Deus tem abençoado você durante todos esses anos, se Deus tem feito você crescer como servo, como serva de Deus, continue. Mas pastor, eu não estou fazendo nada aqui, ainda não me sinto útil em alguma coisa. Se você continuar sendo fiel, uma hora, a sua hora vai chegar, alguém vai olhar para você, alguém vai reconhecer o seu valor. Amém? A gente recebe muita gente que vem de outros ministérios. Eu não estou aqui desprezando ninguém. Nosso público-alvo realmente é aquele que está lá fora, que não conhece Jesus. Nosso público-alvo é aquele que está indo para o inferno. Mas quando você vem, se realmente você veio, Deus falou no teu coração e você está conosco. Mas eu falo para você que vem de outro ministério, que você passa por um processo aqui. Você fica aí praticamente 1 ano, 6 meses para você ser aceito como membro. E nesses 6 meses, muitos não permanecem. Quantos que conversaram comigo nesse período de 6 meses e que não aguentaram esperar, eu não vou ser aceito para essa igreja, eu vou embora. Porque ele quer uma oportunidade. E o Ministério Peniel não é assim. E aí você, depois de 6 meses que você foi aceito, aí vai passar mais um outro período em que você vai se enturmar, em que você vai fazer parte de alguma coisa aí, de algum tipo de liderança. Se você tem uma chamada para liderança, vai ser enviado para a escola de líderes e tal, vai passar também 1 ano na escola de líderes lá, para depois você começar a dirigir uma célula ou coisa assim. Então é um processo. Por que você tem que passar por esse processo? Porque às vezes tem um lá que se converteu, que já está há muitos anos ali, esperando a oportunidade dele. A oportunidade dele fazer alguma coisa, dele trabalhar para o reino de Deus. E aí a hora dele vai chegar. E aí quando você chega de outro ministério, você não vai atropelar ninguém, porque vai esperar a sua vez também. Amém? Então nós temos uma linha de pensamento, um caminhar de Deus. E que você deve ser fiel. E que se passar algum tempo, isso que vai marcar a tua vida, a sua fidelidade, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a história de Daniel passou por 3 reinos, por 3 reis, mas nos 3 reis ele manteve-se a mesma pessoa fiel a Deus, a mesma pessoa constante, o mesmo homem de Deus. Enquanto ele estava lá, enquanto ele viu passar esses 3 reis, na vida dele, ele se manteve a mesma pessoa. E Daniel começou adolescente, provavelmente com uns 16 anos, 15, 16 anos, quando ele começou, exilado lá na Babilônia, e lá ele se manteve durante toda a sua vida, 70 anos de cativeiro. Os 70 anos você vai ver Daniel a mesma pessoa. Ser fiel é isso, meu irmão. É você se manter com a sua integridade, ser a mesma pessoa, em nome de Jesus. Deus quer levantar um povo fiel a Ele. Nós estamos vendo, irmãos, nos últimos tempos. A pastora Eliane falou anteontem, ela falou do caos que nós estamos vivendo na nossa sociedade. E que no meio do caos, irmãos, nós temos que gerar sal da terra. Nós somos sal da terra, sal dando sabor à sociedade. Deus chamou você para ser sal. Deus chamou você para ser luz. Luz é referencial, que ilumina. Você é a luz do mundo. Jesus nos fez como luzeiros nesse mundo. Nós somos como miniaturas de Jesus. E à medida que você vai se aproximando de Deus, com o passar dos anos, você vai ficando cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Deus quer levantar um povo fiel. Fidelidade, esse é o ano da fidelidade. Nós vamos proclamar a fidelidade do Senhor. Que os dispenseiros, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Será que Ele vai te encontrar fiel? Quantos anos você está aqui? Quantas coisas Deus já fez na tua vida? Ou você está meio balançado aí? Você está meio pensando em sair fora? Você está pensando em ir embora daqui? Deus não vai falar isso com você. Deus não vai falar isso com você. Em nome de Jesus. É tempo de revelar a fidelidade do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Esse texto nós podemos falar tantas coisas. Mas eu creio que Deus tem algo para você muito maior. Na tua fidelidade. Você é o servo fiel. Você é o despenseiro fiel. Em nome de Jesus. Eu queria fazer um apelo aqui nessa noite. A você que está aqui nessa noite, talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. A você que tem sido marcado por Deus. Você está aqui, não está aqui por acaso. Eu quero fazer um apelo a você que nunca entregou a vida a Jesus Cristo. Que nunca tomou essa decisão ao lado do Senhor.
Nessa noite, Jesus quer te abraçar, Jesus quer te receber, Jesus quer te dar vida e vida plena. Se você nunca tomou essa decisão de aceitar, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dê um sinal com sua mão, nós queremos orar por você. Se você deseja Jesus, glória a Deus, uma senhora aqui, mais alguém, não tenha vergonha, hoje é um dia, glória a Deus, mais um jovem ali atrás, glória a Deus, mais uma jovem, levante a sua mão, não tenha vergonha, hoje é o dia aceitável, o dia que Deus preparou para você, de encontro com a tua vida, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria convidar essas vidas que levantaram as suas mãos, viesse aqui à frente, não dá para a gente ver tudo aqui, mas saia do seu lugar, hoje é um dia aceitável, hoje é um dia de salvação, o dia que Deus preparou para a sua vida, um dia de vitória, um dia de bênçãos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mais alguém, se você está aí no seu lugar, e a tua mão está pesando 1 tonelada, não tenha vergonha, saia correndo, deixa a tua mão baixada mesmo, venha correndo para frente, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia de salvação, hoje é o dia de vida eterna para você, em nome de Jesus Cristo. Hoje é o dia de fidelidade, vai começar um novo caminho, você vai ser um fiel a Deus, fidelidade do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Eu queria fazer uma oração com vocês, que vocês repetissem essa oração comigo, uma oração de confissão a Deus, amém? Digo assim: Senhor Jesus, neste momento, eu te confesso, Tu és agora o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Mestre. Perdoa os meus pecados, lava-me com seu precioso sangue, escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, eu te convido, vem fazer morada na minha vida, em nome de Jesus. Senhor eterno, eu coloco diante de Ti essas vidas aqui, Pai, que Te confessam como Senhor, como Salvador absoluto, Pai. Deus, que jamais te arrependam dessa decisão que tomaram nesta noite, Deus. Que o Senhor venha impactá-los com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha impactá-los e marcá-los com o selo do Senhor. Eles sejam selados com o selo do Espírito Santo, Deus, nessa noite, marcados por Ti, Pai. E que nunca mais sejam os mesmos, ó Pai, Deus eterno, e que o inimigo jamais venha arrebatá-los, ó Deus, essa salvação que o Senhor tem dado, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus.